Antes de tudo, gostaria de dizer que é uma alegria muito grande para nós, né, da Comissão de Direito de Família, ver a casa cheia, ainda mais nesse evento que eu falo com toda certeza que é um dos eventos mais especiais, esperados da nossa comissão, porque os colegas aqui, né, presentes, não vão deixar eu mentir. Eu até comentei com o Dr. Fernando que toda reunião, todo encontro, toda conversa, né, de advogados de direito de família, a gente pergunta, dá uma sugestão, o que você quer ouvir, o que você quer ver aqui na casa do advogado, e você fala, olha, ITCMD. Ah, você tem alguma dúvida? ITCMD. Eu estava falando com o Dr. Fernando que acredito que seja muito, né, por essa interdisciplinariedade, né? Tem muitos advogados de direito de família que amam o direito de família, mas correm de tudo que seja número. E, não é verdade? Então, com certeza, é uma alegria muito grande para a gente, né, ver esse evento acontecendo, né, e ainda mais dessa forma, casa cheia, o Dr. Fernando, que tenho certeza que tem muito a ensinar para a gente hoje, não só o conhecimento teórico, né, mas o conhecimento prático, alguém que está tantos anos, né, trabalhando dentro do balcão. Mas enfim, agradecer também ao Dr. Aziz, na pessoa dele, também agradeço a toda a diretoria da OAB, não só por essa parceria, né, que resultou nesse evento tão especial, mas por todo o apoio, todo o incentivo e, digo mais, até por todo o carinho com as ações da nossa comissão. Como dito, agradeço ao Dr. Fernando por disponibilizar um pouco do tempo dele para nós e agradeço também a todos vocês presentes. Estejam presentes, viu? Estejam presentes, né? Que essa casa do advogado sempre esteja assim, repleta de colegas para compartilhar esses momentos especiais conosco. Bom evento a todos. Bom, só antes de passar a palavra para o Fernando, eu queria dar 3 recados. Primeiro, que dia 2 de maio, terça-feira próxima, pós-feriado, vai ser a vacinação contra a gripe aqui na casa, tá? Pela casa. Só para lembrar quem já fez essa reserva, né? Quem não fez, tem até, acho que amanhã, para ver se ainda tem doses ainda. Dia 3, na quarta-feira que vem, nós vamos ter uma palestra para falar sobre avaliações, perícias rurais e urbanas, os casos mais comuns, que vai ser ministrada por 2 engenheiros, Rafael do Carmo e o Bruno Santos. E no dia 17 de maio, a palestra com a Comissão de Direito Imobiliário, o tema Reflexos Jurídicos das Locações em Condomínio pelo Airbnb. A palestrante é a Renata Jardim Matos. Bom, sem mais delongas, a noite de hoje é para falar sobre ITCMD, as orientações que o Fernando vai passar para nós. Você que está do outro lado, Fernando, você escuta nossas lástimas, nossas reclamações diárias. Então, com a palavra, Fernando, para falar quais são as nossas maiores dúvidas lá e como evitá-las. Boa palestra. Vou sentar aqui para... Boa noite a todos. Alô, boa noite a todos. Bom, você já foi apresentado, né, Fernando? Eu trabalho no posto fiscal, já tenho 40 anos de Secretaria de Fazenda, tá? E só de posto fiscal eu tenho mais de 10 anos na atividade ali do atendimento ao público. Então, dentro desses 10 anos, a gente vem atendendo ao público em todas as áreas, né? E também especificamente no ITCMD. E a gente percebeu a dificuldade que existe nessa área e eu me propus a conhecer melhor sobre isso. Então, esse conhecimento eu quero tentar passar para vocês, mas não assim o que vocês conhecem do ITCMD, mas o que a Fazenda pode oferecer para vocês. Que a gente está do outro lado da mesa, né, praticamente, né, efetivamente, mas a gente quer passar para vocês esse conhecimento que a gente tem
e tentar orientar melhor vocês no preenchimento das declarações do TCMD, que envolve, né, uma gama muito grande de problemas, de dificuldades para preencher uma declaração. Então, a gente quer tentar orientar vocês nesse sentido. Agradeço aqui o convite do Dr. Aziz, certo? Para estar aqui hoje, e vamos dar início, então, à nossa apresentação. Ok? Bom, o ITCMD, Imposto de Transição Causa Mortes e Doação. Tá? Isso daí é só uma introdução para a gente poder dar sequência no nosso raciocínio. Então, quais são os fatos geradores do imposto? É o óbito, certo? E a doação. Então, são esses dois fatos geradores que vão gerar o imposto para o contribuinte. Certo? Quando que se inicia a cobrança do imposto? No caso do óbito, né, havendo um inventário, um arrolamento, né? Então, é a data do óbito, certo? E na situação da doação, certo? É na data da efetiva doação. Então, por exemplo, o contribuinte lá, um pai de família, doou para um filho um valor em espécie, o imposto é gerado na data da efetiva doação daquele valor, certo? Então, essa daí seria, vamos dizer, um resumo de tudo isso daí. E a gente tem a legislação que rege tudo isso daí, que começou pela Lei 10.705 do ano de 2000, e de lá para cá ela vem sofrendo várias atualizações, certo? Que entrou em vigor a partir de janeiro de 2001, tá? Depois tem o decreto 46.655 de 2002, que também sofreu várias atualizações, tá? E a portaria CAT 15 de 2003. Essa daí é que oferece assim, as ferramentas, a lei e os decretos, ele determina as regras, tá? Agora, a portaria que a CAT 15 de 2003 e as suas atualizações, ela dá as ferramentas para o contribuinte, o advogado, né, que representa o contribuinte, apresentar a sua declaração para a Secretaria da Fazenda, ok? Então, Então, nós temos lá os links de acessos aos sistemas da declaração e informações em geral. Tá? O acesso disponíveis na internet é bem simples, certo? Você entra no portal da Secretaria da Fazenda, que é aquele link que está ali, certo? E a partir do portal da Secretaria da Fazenda, a gente orienta as pessoas. Como é que eu faço para acessar as informações? Então, a gente dá o primeiro passo, é o portal da Secretaria da Fazenda. Aí, no portal da Secretaria da Fazenda, a gente tem o que a gente chama Guia do Usuário. Dentro da Guia do Usuário, você vai encontrar lá várias questões relacionadas a impostos e serviços que a Secretaria oferece, né? Dentre eles, o ITCMD. Então, aí a pessoa acessa lá o ITCMD, certo? E vai apresentar a tela para que eu vou mostrar logo a seguir para vocês como que vai ser preenchido isso daí, tá? Então, o que a gente vai ver? Tentar explicar para vocês como declarar o ITCMD, como retificar uma declaração do ITCMD, que é uma questão muito problemática, né? Tem sido muito problemática assim para os usuários, tá? E como também gerar a guia para o pagamento do ITCMD. Certo? A gente percebe que existe alguma dificuldade para chegar nessas três situações. Ok? Vamos lá. Então, no caso do ITCMD, a gente tem
para a transmissão causa-mortes, a gente tem os 3 sistemas: arrolamento, inventário e transmissão por escritura pública. Tá? Aí, entre arrolamento e inventário, vai haver aquela questão jurídica, né, que às vezes a gente observa lá que um processo às vezes começa como um arrolamento e aí ele termina com um inventário. O que acontece? A pessoa vai lá, faz uma declaração de arrolamento, certo? E depois tem que mudar essa declaração de arrolamento para inventário. Só que o sistema ele não permite você mudar o objeto da declaração. Se você começou uma declaração de arrolamento, ela só pode ser concluída como um arrolamento. Aí o juiz lá, por uma questão, alterou de arrolamento para inventário. Então agora tem que começar um inventário. Então você tem que iniciar uma nova declaração de inventário. Certo? E também tem a questão da transmissão por escritura pública. Essa transmissão por escritura pública, a princípio, ela é especificamente feita pelos cartórios de registro de imóveis. Tá? Então, o cartório que é o órgão responsável por gerar a declaração de escritura pública, a princípio. Pode ser gerada também pelo advogado ou pelo contribuinte, mas a competência para registro da declaração do TCMD é do cartório. Nesse caso, da transmissão por escritura pública, a Secretaria da Fazenda, que é uma questão de legislação, ela não gera o que a gente chama de declaração de homologação. Tá? Porque é o próprio cartório que conclui o processo. Se você gerou uma declaração de escritura pública e o cartório validou, a Secretaria da Fazenda não se manifesta, ela não homologa a declaração, como faz com o inventário, com o arrolamento. E temos também as declarações intervivos, né? Que são a doação extrajudicial e a doação judicial. A doação extrajudicial é a doação sempre que, por exemplo, que eu falei antes, um pai doa por um filho um valor, em espécie, e aí ele faz a declaração de TCMD para apurar se existe imposto dessa doação. Existem, dentro da legislação, os limites de isenção para cada tipo de situação. Certo? A doação judicial envolve basicamente a questão da separação entre casais. Tá? Então, por exemplo, o casal se separou, era mais comum nesse sentido. Ou então, quando tem uma briga, né, uma briga judicial, e aí gera-se um processo judicial. Mas 90% dos casos envolve a separação de casais, tá? A doação judicial. Esse daqui é um detalhe bem específico, assim, que a gente tem que dar uma atenção nesse caso aqui, porque existe um entendimento diferente das pessoas com relação à doação judicial e o entendimento que a Fazenda tem, certo? A transmissão causa-morte ou arrolamento é emitida pelo próprio interessado ou seu representante legal. Tá? O inventário, igualmente, emitido pelo próprio interessado ou seu representante legal. Para pagamento, é necessário acessar a opção emitir galho para inventário. O que acontece? A pessoa gera uma declaração. Tá? É muito comum isso, né? A gente observar. E aí, a declaração, ela só tem, assim, valor real a partir do momento que a declaração é confirmada no sistema. Enquanto essa declaração não for confirmada no sistema, ela fica lá no modo rascunho de edição. E a Secretaria da Fazenda, ela não tem acesso a essas informações, certo? Ela não consegue
visualizar o conteúdo ou o que foi feito, o que foi declarado. Então a gente só consegue ter acesso, nós, como fazendários, só conseguimos ter acesso quando a declaração é finalizada, ela é confirmada no sistema. Ah, mas eu posso confirmar uma declaração que eu iniciei e o valor do imposto eu não tenho certeza? Não tem como a gente avaliar isso antes da confirmação, certo? E tem a transação por escritura pública, como eu falei, ela é emitida em geral pelos cartórios. 99% dos casos, os cartórios que são os responsáveis pela geração dessas transação por escritura pública. Tá? Existe uma particularidade, por exemplo, quando o cartório ele é de fora do estado de São Paulo, tá? Por exemplo, os cartórios são do estado do Rio de Janeiro. Então, aí essa declaração ela tem que ser apresentada para a Fazenda analisar. Todo cartório que gerar uma declaração de escritura pública e essa declaração for gerada do cartório de outro estado, essa declaração tem que ser submetida para a Secretaria da Fazenda. Então, por exemplo, se o cartório é do município de Resende, tá? Ela vai ser submetida à análise da Fazenda aqui em São Paulo. Antigamente tinha uma regionalidade, por exemplo, do Rio era toda analisada aqui em Taubaté, na regional de Taubaté. Agora, a Secretaria da Fazenda criou um setor exclusivo do IPCMD na cidade de São Paulo. Então, todas as declarações são analisadas por lá. Tá? Todas as declarações do IPCMD são analisadas por esse setor lá em São Paulo. Isso que a gente já falou, né? Transmissão inter vivos, doação extrajudicial em processo de separação e doação inter vivos, que é uma doação assim, entre pai e filho, mais ou menos, seria essa questão. Os acessos que a gente já comentou, certo? Opa, vamos voltar aqui. Então, quando a gente acessa, isso daqui quando a gente acessa a declaração, a gente vai ver lá quais são os modelos que a gente tem. A gente tem doação, certo? Como aquele que a gente falou, excesso de meação, tá? Excesso de meação em processo em escritura, doação extrajudicial, tem herança, que é arrolamento, inventário e escritura pública, certo? Tem questão da isenção também. Essa questão de isenção envolve basicamente outras situações vinculadas a entidades filantrópicas e tal. Não vai envolver a questão de pessoa física, né? Tá? Imunidade também. Aí tem a questão que você vai encontrar restituição. Eu tenho direito à restituição do imposto? Sim, você pode ter direito à restituição do imposto. São situações específicas que a gente tem que analisar caso a caso para ver se a pessoa tem direito à restituição do imposto. Certo? Posso parcelar meu imposto? Posso parcelar? Pode parcelar meu imposto. Só que o imposto para parcelar tem situações específicas também. O que acontece? Ele pode ser parcelado no máximo em 12 parcelas e o valor da parcela, o valor mínimo de cada parcela, não pode ser inferior a 30 UFES, que hoje está dando em torno de R$ 1.100, mais ou menos. Então, se eu tenho um imposto de R$ 3.000, eu vou conseguir parcelar no máximo em 2 vezes. Eu não consigo parcelar em 3 ou 4. Então, eu conseguiria. Então, é só dividir o valor do imposto atualizado e aí aplica-se essa regra, né, de 30 UFEPs. Então a gente calcula mais ou menos, dá o valor, certo?
Então, o parcelamento é possível. Tem forma de fazer o parcelamento, tem um sistema específico do parcelamento, como que ele é feito. Certo? Então, a declaração de TCMD, ela não é complicada. Eu costumo comparar assim, a declaração de TCMD como se você estivesse preenchendo a declaração de imposto de renda. Imposto de renda todo mundo já está mais habituado, mas os dados que você insere basicamente são os mesmos. Tá? E impugnação ou recurso contra uma decisão e notificação. Isso daqui é uma coisa nova que está surgindo. Então, o que acontece? Os desenvolvedores do sistema do TCMD de São Paulo, eles, assim, ultimamente eles estão investindo no sistema, no programa, tá? Como tudo é online, então eles investem nessa ferramenta. Então, baseado todos na legislação, eles criam formas de facilitar a vida do contribuinte, do usuário, e de forma que possa também atender todos os requisitos da legislação. Certo? Então, é uma tarefa meio árdua, né? Porque você não pode criar uma ferramenta travada, e ela tem que ser bem flexível para que a pessoa tenha conhecimento e acesso a todas as informações. Tudo isso que eu estou falando, assim, a gente tem disponível no sistema. Tem manuais, tem a legislação que você pode consultar, né? Tem todas as regras, você tem ali. Só que fica difícil. Então, o que a gente pretende passar para vocês é, assim, uma visão mais, vamos dizer, até detalhada de caso a caso. Hoje não vai ser possível, tá? Hoje, assim, a gente só está mais ou menos fazendo uma apresentação para vocês. Eu me apresentando também e me colocando à disposição para ajudar vocês no que for possível, tá? Então, o que acontece? Essa é a famosa tela do ITCMD, né? Onde a gente vai fazer as declarações. Tá? Então, temos ali, todo mundo já conhece, então, os três, a questão do causa-morte está dividida aqui, a doação extrajudicial e judicial, e aqui são outros recursos que a gente tem dentro da declaração. Tá? Por exemplo, eu comecei uma declaração. Tem que ter muito cuidado nessa questão, porque o sistema ele tem umas falhas ainda que não foram, no meu entender, não foram corrigidas. Ou então eu não consegui captar direitinho esse problema. Quando a pessoa inicia uma declaração, se por exemplo acontecer algum problema, cair a energia, o computador desligar e perder a informação na tela, ela não consegue recuperar. Então a gente sempre aconselha. Iniciou uma declaração, ele vai gerar um número. Anote esse número no papel, porque essa é a sua declaração. Se você não anotar e acontecer qualquer imprevisto, você depois não consegue mais consultar os dados da declaração, porque ela não foi nem concluída, né? Ela não foi nem inicializada. Então, é sempre interessante fazer esse detalhe. Tá? Quero chegar aqui ainda não. Deixa eu ver se... Bom, aqui a gente como fazendário, a gente tem aqui a opção certificado digital, a gente se loga nessa opção. Eu não sei se com vocês, como são advogados, com certificado digital vocês conseguiriam acessar por aqui. E quais as opções que aparecem para vocês.
Mas nós, como fazendários, a gente consegue, por aqui, obter informações sobre uma declaração. Tá? Aí vem o que é mais interessante nessa tela aqui. Tá? Por exemplo, emitir uma DARI para inventário. Aqui consta inventário, mas serve para qualquer tipo de declaração. Tá? Pode ser de arrolamento, pode ser de doação. Então, isso que eu falo para vocês. Aparece às vezes alguns textos aqui que, na verdade, poderiam ser mais abrangentes, né? Aquele dá a impressão que é só para inventário, não. Aqui é a DARI, ela pode ser emitida para qualquer tipo de declaração. E esse é um detalhe interessante, que principalmente quando envolve o inventário. Tá? Como que eu emito uma DARI para inventário? O sistema declaratório, ele, para a emissão da DARI, né, na verdade, ele exige que você informe ali uma data de homologação do juiz. O que acontece? A pessoa tem um processo que está correndo no fórum, está lá na mão do juiz, está brigando, aquele negócio todo, ele gerou a declaração e, para não enrolar aquilo, ele quer pagar o imposto com menos juros, menos correção, certo? Então, ele quer gerar guia para o contribuinte poder pagar, mas o juiz não homologou a declaração, certo? Aí, como é que eu vou fazer? E para o juiz homologar, normalmente o juiz vai exigir que a fazenda se manifeste, se está de acordo ou não está de acordo, porque ele não pode também homologar uma declaração sem que a fazenda se manifeste. E a fazenda muitas vezes não se manifesta porque a declaração não foi concluída, não foi apresentada, a guia não foi gerada. Então, fica uma situação sem saída, né? Então, o que a gente orienta para as pessoas? Essa orientação está até mesmo no próprio, feita pelos próprios geradores do sistema. Você entra no sistema gerador da GARI e informa a data atual. Assim, a rigor informa a data atual. Mas eu tenho um pagamento, vamos dizer que essa seja uma declaração retificadora. Eu tenho um pagamento feito lá atrás. Então você informa a data desse pagamento que você ocorreu lá atrás. Que você fez lá, por exemplo, em 2018. Eu gerei uma declaração em 2017, paguei em 2018, agora em 2023 eu estou retificando. Eu preciso informar a data da homologação, então eu informo a data que eu paguei lá atrás. O que isso vai representar? A gente não sabe, na verdade, porque tudo isso é calculado internamente dentro do sistema. Tá? Não vai passar para alguém fazer, a partir daí, alguém fazer o cálculo para dizer para você que você tem que pagar. O próprio sistema já calcula tudo isso. Então, a gente deduz que, como eu falei lá no começo, o imposto, ele no caso de inventário, é cobrado da data do óbito, certo? Ele é cobrado da data do óbito. Então, aí o imposto vai ser cobrado do óbito até o efetivo pagamento, certo? Pode ser que o sistema, vamos dizer, ele considere aquele pagamento havido lá atrás e deduza o valor, naturalmente, vai deduzir o valor e vai recalcular um novo valor para o imposto, considerando o valor que você recolheu lá atrás. Tá bom? Mais ou menos, essa daí é a questão. Aí tem outro detalhe, que gera muita confusão. E às vezes gera a necessidade de retificar uma declaração apenas nessa questão do preenchimento desse item aqui. Porque lá pede gerar GARI para inventário, você informa a data de homologação, vamos dizer hoje, 26 de abril, aí ele vai perguntar, existe autorização
judicial para pagamento dispensando juro e multa após 180 dias. Então, a legislação ela dá direito para que o contribuinte pague o imposto sem juros, sem multa, a partir de 180 dias, certo? Desde que o juiz autorize. E muitas vezes há uma confusão na interpretação dessa questão. Então, 99% dos casos, essa autorização ela não é dada. A gente fala isso por prática. Quem está ali no balcão do atendimento já tem a prática de entender que 90% dos casos essa autorização não é dada. Às vezes há um erro de interpretação, certo? E se a pessoa informa, não, houve autorização? Sim. Então a Secretaria da Fazenda vai exigir que apresente esse documento do juiz autorizando o recolhimento com mais de 180 dias. O que acontece na prática? O que acontece na prática? O juiz ele pode dar essa autorização, mas pelos textos que a gente já viu, em muitos casos, ele dá assim: autoriza o pagamento dentro de 30 dias. Certo? Então ele dispensa de juro e multa após 80 dias e dando um prazo de 30 dias para a pessoa recolher. Se ela não recolher dentro daquele dia, ela perde o direito ao desconto. Só que isso vai ter que ser submetido para a fazenda recalcular, porque o sistema ele não recalcula automaticamente essa questão. Aí vai ter que se submeter para a fazenda recalcular, autorizar o recolhimento sem o juros, sem a multa. Só que isso, na prática, não acontece dentro dos 30 dias. Então, aí volta os juros e a multa, fica aquela briga, né? Então, muito cuidado para informar essa questão, tá? O que mais que a gente pode ver? A retificação da guia, de uma declaração, certo? É um detalhe interessante também, para a gente retificar a declaração. Está aqui, ó, retificar a declaração. Posso retificar qualquer declaração em qualquer tempo. Preencher uma declaração, está errada, eu vou retificar. Você tem toda a liberdade de retificar uma declaração que você já concluiu, certo? Você tem toda a liberdade. Agora, retificando uma declaração, aquela declaração que foi retificada, ela deixa de existir. E fica uma declaração em aberto para ser confirmada. O que acontece? Enquanto ela não for confirmada, aquela declaração que foi retificada, ela continua em vigor. Ela só vai perder o valor efetivamente depois que a declaração retificadora for confirmada no sistema, certo? Então, os valores considerados dentro da declaração retificadora podem ser alterados ou podem ser modificados a critério da pessoa, tá? Então, no caso de fazer-se uma declaração retificadora, tem que ter bastante cuidado, certo? Existe, assim, na legislação, a previsão da pessoa fazer uma declaração sem ter que pagar juros e multa, tá? Vamos dizer assim, de ser um pulo do gato. No inventário, por exemplo. Vamos lá, eu vou fazer uma declaração de inventário. Eu posso iniciar uma declaração, mas eu não tenho um inventário ainda formalizado. Não tenho inventariante definido, não tenho a relação dos bens, né? Eu não tenho os dados dos herdeiros ainda, tem herdeiro que está morando, sei lá, está para fora. Então, são situações, aí você tem, dentro da legislação, você tem 60 dias
para apresentar a declaração do TCMD. O que os próprios pensadores do sistema orientam as pessoas a fazer? Tem um inventário para ser iniciado, é uma declaração de inventário para ser iniciada. Eu inicio uma declaração, concluo essa declaração, confirmo dentro desses 60 dias, tá? E depois, quando o processo de inventário estiver já iniciado, com todos os dados, inventariante, os bens relacionados, os herdeiros e tudo, aí eu vou lá e retifico a minha declaração, que eu já tinha iniciado, já tinha confirmado, retifico, certo? E depois, aí com os dados reais. Tipo assim, então eu posso fazer uma declaração fictícia, vamos dizer, né, entre aspas, posso fazer uma declaração fictícia para garantir o meu direito de pagar sem juros e sem multa dentro dos 60 dias. Esse é o pulo do gato. Acho que muita gente vai gostar dessa dica. Então, mas assim, o detalhe é que você depois tem que retificar a declaração quando ela já tiver concluído o inventário, né? Você não precisa esperar concluir o inventário mas ter todos os dados relacionados com relação aos bens, aos herdeiros, né? Tudo definido. Ok? Isso é uma questão assim que ficava muito escondida dentro da própria declaração. Dentro da própria legislação, isso daí não era bem observado. E a gente também não se atentava para isso. Mas isso é um detalhe que foi aventado numa live. É interessante, no caso, para vocês que têm essa necessidade de fazer uma declaração. Tá? Isso é dentro do inventário. O arrolamento já é mais simples, apesar de ser um processo judicial, mas o tratamento dele já é mais simplificado. Então, cada um tem o seu tratamento específico, certo? Então, tem muitas situações, vamos dizer, específicas para cada caso, que a gente não vai dar para analisar agora aqui, tá? Então, qual que é a ideia que a gente tem? Antes de falar isso, vamos aqui, ó. Tem hoje o sistema da Secretaria da Fazenda, ele tem como ele está bem adiantado, então a maioria das declarações que são consideradas, vamos dizer assim, simples e de valores mais modestos, né, dentro de um limite, o próprio sistema já faz a dispensa da apresentação da declaração para o fisco, tá? Não necessariamente ao posto fiscal, mas para o fisco, certo? Dentro das regras Então, às vezes até mesmo, constam no entanto débitos para a presente declaração, faça o pagamento, parcelamento dos débitos para que depois saia a sua certidão de homologação. Então, você não precisa apresentar a declaração, mas para ter direito à emissão da certidão de homologação, que vai ser automática, não depende de análise da Fazenda, o próprio sistema, você pagando o imposto, gerando a DARI, pagando o imposto, o próprio sistema depois vai gerar a declaração de homologação para você. Não sendo assim, aí não sendo dispensada, aí fica a presente declaração deve ser apresentada ao fisco nos termos do artigo 8º e 9º da portaria CAT 1503, que é quem define as nossas regras práticas para trabalhar com o ITCMD, certo? Isso tudo, quando a pessoa confirma a declaração, essas informações vêm na tela, certo? Lembrando que toda vez que for confirmar uma declaração, ele vai trazer aquele alerta
de que, gerando imposto, o imposto poderá ser inscrito no CADIM, na dívida ativa, caso não seja quitado no prazo. Então, essas informações são bem claras para o usuário. Ok? Tá. Aqui, sistema. Tá. Esse daqui é do. Agora, como que eu faço a entrega da declaração para a Secretaria da Fazenda? Hoje, a gente não tem mais um atendimento presencial para entregar as declarações. Tá? Todas as declarações hoje que devem ser entregues para a Fazenda são feitas de forma online, a partir desse site aqui, que é o CIPET, Sistema de Peticionamento Eletrônico. Tá? No caso do advogado, é muito simples, porque todos os advogados têm certificado digital. Então já facilita bastante o trabalho. Eles vão acessar ali como pessoa física, certo? Colocar o certificado digital dele, com o PIN, né, dele e tal, e vai acessar a declaração. Acessando a declaração, ali ó, na guia do ITCMD, ele tem essas opções aqui, ó. Então, para juntar todos, isso daqui é uma tela nova que está disponível no CIPET. O ITCMD é uma homologação, está ruim para ele, parcelamento de débitos, homologação, transmissão. Então, vocês acessando o CIPET, vocês vão ter dentro do ITCMD essas opções. Tem mais opções aqui que eu não consegui colocar na tela, mas é só para demonstrar para vocês. Tá? Então, se for uma doação, se for um inventário, se for uma homologação, tá? Então vocês vão ter essas opções disponíveis pelo CIPET. O CIPET, o que acontece? Ele vai gerar um protocolo provisório, aquele número extenso, que vai gerar um número provisório. Até uns meses atrás, esses pedidos do CIPET caíam ali para nós, na regional de Taubaté, para a gente avaliar, certo? Entre os dois postos fiscais, São José dos Campos e Taubaté. São os únicos postos que tem agora na região do Vale do Paraíba. Então caía para nós. Agora, como a Secretaria da Fazenda criou essa unidade gestora centralizada lá em São Paulo, então todos os pedidos de declaração de TCMD gerados e encaminhados pelo CIPET vão cair direto nessa seção de São Paulo. Então a gente não tem mais acesso à informação do protocolo. Tá? Mesmo, já gerou esse protocolo. Só que eu não consigo, aqui na minha região, na minha seção, eu não consigo visualizar essa informação. Então, é lamentável, mas a gente fica preso nessa ferramenta. Mas isso aí não é só lamentável, é grave. Então, é uma questão da administração pública, né? A gente não tem. E aí a gente também fica sem contato, porque antigamente, mesmo com uma certa dificuldade, a gente ainda conseguia, com alguns colegas, acionando um ou outro, a gente conseguia obter alguma informação referente a um protocolo. Hoje a gente não tem mais essa informação, a gente não tem mais acesso a essa informação, porque todo pedido de TCMD gerado, todos têm que ser gerados no CIPET. Não existe assim uma exceção ainda, né? E provavelmente não vai ter. Vão cair diretamente para esse setor de São Paulo, que é a unidade gestora centralizada. Fernando, Oi. nós temos no caso, a gente foi lá no município, né? E nós entramos aí, mandamos a documentação, mas só que falta um documento, é a homologação do juiz. E tem que colocar a cópia dessa homologação. Nós não mandamos todo o resto. Voltou tudo de volta para a gente, pedindo essa homologação, porque senão não ia ser feita a homologação nada. Esse caso aí é assim, quando cabia para a gente resolver, tá? A gente recepcionar o pedido de vocês, nós ali como atendentes do posto fiscal, a gente recepcionar o pedido,
fazia essa análise da documentação, se estava tudo de acordo dentro da legislação, e aí a gente faltou um documento, certo? A orientação que foi dada para a gente é devolver para a correção a declaração, aí a pessoa complementa com o documento que precisa, a gente junta de novo o documento que foi complementado e encaminha, faz o protocolo definitivo, que a gente chama, é chamado sem papel, não sei se vocês conhecem, tá? Foi gerado um protocolo. Então nós temos o CIPET, que é o Sistema de Peticionamento Eletrônico, que é um pré-protocolo, não é o protocolo definitivo, é o protocolo que vai ser analisado a sua declaração. Esse CIPET, ele sendo aprovado no sistema, ele vai gerar um sem papel, que já estou sabendo vai ser mudado para um outro sistema, talvez mais moderno, mais eficiente, não sabemos ainda. Então é uma coisa que a gente também vai ter que aguardar como é que fica. Mas ele vai gerar um protocolo definitivo que vai ser o objeto de análise pela Fazenda, dos pedidos de vocês. Tá? Então, a gente fica assim também, muitas vezes de mãos atadas, de mãos amarradas, porque a gente não tem mais acesso à informação. Se foi aprovado, se não foi aprovado, o que foi, é só vocês que podem dar essa informação para a gente, porque nós não temos esse feedback da Secretaria da Fazenda aqui, porque é tudo direcionado para São Paulo. Tá? Infelizmente, eu, como fazendário, lamento, porque quem que atende o público ali? Quem que escuta as reclamações de vocês, com todo respeito? Tá? Somos nós. Então, quem está lá em São Paulo não está nem aí com a situação, né? Está lá, recebe o documento friamente no sistema, se está assim assado, então, mas a gente ali, eu gostaria de ter esse contato com vocês e poder explicar para vocês qual documento, qual necessidade que tem que ser cumprida. Mas a gente, infelizmente, hoje não tem mais esse acesso. Mas justamente foi essa homologação do juiz que nós colocamos a data de entrada, como você explicou. Quando terminou de fazer, normalmente ele homologa ou não homologa, a gente já pagaria, já está tudo certinho. Aí ele mandou essa declaração só, é que eles mandaram a gente fazer ainda o CIPET, repetir, colocar essa documentação. Foi aí que nós tivemos um problema na homologação do juiz. Esse pedido foi feito por nós aqui, ou por Na resposta da toda a documentação que a gente colocou. Que o pedido foi feito logo que a gente terminou de fazer a declaração. Depois nós confirmamos então até com aquela senhora que até a gente conversou com você. Sim. Então, o que acontece? Até um tempo atrás, nós éramos, vamos dizer assim, os colegas, né, que trabalhavam presencialmente ali no posto, naqueles guichês que vocês, a maioria aqui deve conhecer, estão trabalhando hoje no modo do teletrabalho, remotamente. Entendeu? Então, torna-se também esse problema que eu comentei, um atendimento mais frio, mas a gente não tem, a pessoa às vezes verifica ali, o documento não está, sei lá, não está datado, vou devolver para datar, sabe? Então, não tem como a gente criar uma situação que, né, fica muito a critério da pessoa que está recepcionando o seu pedido. Isso quando era feito com a gente, ali no posto fiscal de Taubaté ou São José. Agora, como essa situação está sendo direcionada direto para São Paulo, a gente, infelizmente, agora não vai poder mais dar esse feedback para vocês com relação aos pedidos de vocês. Então, a resposta, existem muitas coisas que estão sendo redefinidas dentro da Secretaria da Fazenda que tem que ser assim, conversada com mais detalhes para vocês, certo? É difícil a gente passar isso agora porque podem ser dúvidas, orientações que
demandariam mais tempo, mais disponibilidade da gente poder falar sobre isso para vocês. Tá? Deixa eu ver, pensar em treino. Bom, gente, eu não sei quanto tempo já temos aí de. Então, é assim, o que eu tinha pensado na questão? Eu sei que essa palestra que eu modestamente estou podendo oferecer para vocês, me desculpe se alguma coisa surgiu assim que não estava previsto, porque a gente faz um cronograma, mas acaba durante o desenrolar da história começa a falar algumas coisas. Mas, pensando na possibilidade de oferecer a vocês as ferramentas mais adequadas, ou instruções, ou informações mais específicas, tá? Eu criei um canal no YouTube, que é isso daqui, ó. Hoje eles estão ITCMD, depois eu vou pedir para, não sei se a Tânia está aí, eu vou passar para a Tânia o endereço do canal no YouTube, é aquele ali, né? É difícil mas eu vou passar, depois a Tânia passa para vocês, tá? Para vocês, assim, o que é a minha intenção no caso? Como tem várias situações que a gente pretende abordar e, inclusive, tirar dúvidas específicas, certo? Que eu possa, né? Que esteja no meu conhecimento, e aquele que não tiver no meu conhecimento, obviamente, eu vou buscar informação. Certo? Eu estou ali dentro da fazenda, eu tenho ferramentas, vamos dizer assim, meio de tirar alguma informação para vocês. Então, eu criei esse canal, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês e solicitar, assim, que vocês se inscrevam no canal. Não sei se vocês já têm conhecimento dessa ferramenta, mas vocês se inscrevam no canal, ativando aquele sininho para receber, porque a ideia minha no momento, fazer assim, tipo, uma live, ou então disponibilizar um vídeo falando de um assunto específico. Aí vocês, sendo inscritos no canal, vocês vão poder acessar. Certo? Vocês vão poder acessar, participar da live, certo? Pelo chat, ou até mesmo, talvez, participando na bancada, junto com a gente. E mandando perguntas que a gente vai respondendo durante a própria live, durante o próprio sistema, tá? Então, eu criei isso para expandir a nossa oportunidade de contato entre eu aqui, representando a fazenda, né? Extraoficialmente, e vocês como contribuintes, como interessados na matéria, certo? Então, eu vou depois disponibilizar o endereço do canal aqui para a Tânia, na Robi, e daí depois vocês entrem em contato e peguem com o pessoal aqui, o endereço certinho, tem lá a opção de se inscrever no canal, certo? Vai ser essa carinha aí que eu desenvolvi, que eu coloquei ali, e depois a gente vai devagarzinho, vai tocando o nosso barco aí, certo? Eu acho isso aí interessante, porque eu acho que a finalidade principal dessa reunião seria justamente a parte prática, a parte funcional, que os profissionais, os contribuintes de forma geral, estão encontrando dificuldade de acesso. O governo criou o Sem Papel, de uma forma de representado, sem fazer a captação, a capacitação do pessoal, do próprio quadro de funcionários, eles têm dificuldade. Agora, imagine o contribuinte. Eu mesmo participei desse processo de formação do pessoal para trabalhar com esse novo sistema, porque é um sistema, vamos dizer assim, revolucionário. Ele abandonou aquela questão do papel presencial, do protocolo, e criou o protocolo virtual, né? Tudo digital.
Então hoje a gente não trabalha mais com papel na mesa, apesar do papel ser importante, mas a gente não trabalha mais com papel, é tudo eletrônico. O protocolo caminha eletronicamente, vai para lá, vem para cá, tudo é mais ágil, Mas eu não sei se é mais ágil, porque as coisas. a tramitação passa a ser mais ágil. Agora, o problema é que Tem uma inventário, eu tive que discutir 3 anos, provar que a gente estava certo. 3 anos, é um absurdo você trocar um inventário parado por 3 anos, porque a fazenda não se manifesta, porque diz que é problema do ITCMD, é problema do posto fiscal. O posto fiscal leva 2, 3, 4 meses para responder, para dizer que está faltando um documento que está no processo. Depois de 3 anos, o posto fiscal emitiu o certificado de quitação. Por quê? Então, o posto estava errado. existe ainda necessidade, em alguns casos, da análise da declaração em si. Então, o fiscal que está lá responsável pelo setor, que recebe a declaração do contribuinte, ele precisa, o sistema já faz algumas análises automáticas, tá? A gente viu aqui, ó, fica dispensada, isso aqui o próprio sistema dá para a gente, mas isso, como eu falei, em declarações de teor mais simples, valores mais modestos, entendeu? Tanto que em Taubaté a gente tinha um módulo operandi que declarações até valores até 30 mil FESPs, que chegavam em torno de R$1 milhão, era dispensada a apresentação de toda aquela relação descrita no anexo 8. O advogado apresentava o anexo 17, assumindo um compromisso de que tinha todos os dados, todos os documentos necessários, e a gente fazia uma declaração, uma recepção da documentação bem simplificada. Então a gente fazia isso na nossa regional. Só que, como isso passou a ser feito agora por São Paulo, esse sistema acho que foi abolido. Eles não adotaram isso lá. Então, hoje qualquer declaração, desde que ela não seja dispensada pelo próprio sistema, ela tem que ser apresentada com toda aquela relação que o anexo 8 da Portaria CART 15 2003 exige. Infelizmente, Mas a nossa comunicação com o fisco tem sido dificultada pelo agendamento. Demora para agendar, não agenda, ou agenda em cima da hora. Vou te dar só um exemplo. O escritório de contabilidade é parecida, tentou. Um belo dia chegou lá, 9 horas da manhã, agendado para as 11 horas. Tudo é parecido. Está em Taubaté, às 11, né? Uma coisa não está funcionando, viu, Fernando? Desculpa. Não? É uma coisa não está funcionando. Eu acho que essa é a maior dificuldade, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, você me corrija, é o acesso às informações, ao contato com o fisco, que era pessoal, depois passou a ser virtual a partir da pandemia. Só que acabou a pandemia, ficou no virtual. Você tem dificuldade de acesso. Então, o que aconteceu com o agendamento? Por causa da pandemia, os funcionários foram, vamos dizer assim, dispensados do serviço presencial, principalmente aqueles de mais idade, né, 60 anos e tal. Então, nós temos muitos funcionários lá, quase nessa faixa, um pouquinho além dessa faixa. Eu sou um deles. Então, por causa da pandemia, eles foram dispensados. E aí criou-se a necessidade de fazer como que a gente vai trabalhar com isso. Então, eles criaram esse agendamento para suprir essa questão. Então, só atendia mesmo quem estava agendado. Né? Só atendia mesmo quem estava agendado. Hoje, o CIPET, quem tiver o serviço pelo CIPET, dispensa o agendamento. Tá? No CIPET não precisa agendar. Ele funciona 24 horas por dia. Não depende de agendamento, não depende
autorização, nada. Qualquer pessoa pode acessar o CIPET. Quem não tiver certificado digital vai utilizar a senha do EGOV. Vai ter que criar uma senha do EGOV, tá? Provavelmente naquela senha modelo prata, né? E para poder fazer o acesso ao CIPET. Mas o CIPET não depende de agendamento. O agendamento foi feito assim, para suprir essa questão que surgiu por causa da pandemia. E continua até hoje esse agendamento, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda recorrem ao posto, né? Recorrem ao posto para tirar dúvidas, para fazer os protocolos presenciais. A gente não está mais assim fazendo lá no posto. Raros casos que, por exemplo, o CIPET não prevê. Por exemplo, vou citar aqui do ITCMD, que é correção de conta fiscal. Tá. O que aconteceu com a conta fiscal do ITCMD? O ITCMD está no sistema desde 2001. Então, 2001 aí veio, não tinha muitas informações, não era apenas uma declaração vazia, sem nenhuma checagem. Depois, com o passar do tempo, eles foram criando, aqui eu até comentei contigo, né? Eles verificaram que o ITCMD é um imposto poderoso, que gera receita para o Estado. Então precisava ter mais atenção. Mas também não pode ser uma coisa assim feita ao léu. Então tem que criar ferramentas que sejam confiáveis tanto para o Estado quanto para o contribuinte. Então depois eles criaram, a partir de, não tenho certeza, 2017 talvez, eles criaram a conta fiscal do ITCMD. Só que uma declaração do ITCMD, que foi feita lá em 2012, por exemplo. A gente ainda vê muitas declarações antigas. Foi feita em 2012 e foi paga lá em 2014. A conta fiscal ela entrou no sistema, no ar, a partir de 2017. Aí o cara teve que fazer uma retificação da declaração, porque apareceu um bem, uma coisa e tal. Ele precisou, né? Como é que chama? Sobrepartida. Precisou fazer uma sobrepartida. Então, aí ele vai. Só que, como a conta fiscal, ela não contempla pagamentos anteriores ao momento que ela entrou em vigor. Então, isso vamos dizer, vai gerar débito para a pessoa. Então, a gente tem que fazer uma questão que é o acerto da conta fiscal. Para que aquele pagamento que ela fez lá atrás seja compensado na nova declaração e aí apurar se tem custo, se foi zerado, ou muitas vezes a pessoa pode ficar com crédito, certo? Dependendo da situação. Então, essa questão não está prevista no ITCMD, no CIPET. Esse é acerto da conta fiscal. Então, aí quando acontecem essas situações, a gente ainda faz o protocolo lá no posto. Mas são casos bem específicos, bem raros. O posto daqui de São José, mesmo assim, no sentido de, se tiver um inventário, outra com marca, concentrado aqui ou Então, por causa desse sistema centralizado em São Paulo, vai cair tudo para lá. Independente do imóvel ser aqui em Taubaté ou lá em Botucatu, vai cair tudo para São Paulo. Vai tudo em São Paulo. Antigamente era setorizado, né? O imóvel daqui de Taubaté caía para a responsabilidade de Taubaté, o imóvel lá do Presidente Prudente ia cair lá para a unidade do Presidente Prudente, por exemplo. Agora não, agora está tudo centralizado em São Paulo, desde que os imóveis sejam em São Paulo. Né? Bom, alguma dúvida? Todas. Gente, isso foi só uma forma assim, da gente poder, mais ter um contato, né? Mais assim, a gente se apresentar e poder também ter contato com vocês.
e poder oferecer essa ferramenta de comunicação que a gente pode ter, certo? Eu estou falando aqui em meu nome, tá? Eu não estou vindo aqui atendendo o convite dos colegas, de vocês, para a gente poder fazer isso, apresentar essa palestra. Eu estou vindo aqui em meu nome, não estou vindo em nome da Secretaria da Fazenda, porque, como eu falei pela doutora Aziz, para fazer isso oficialmente, em nome da Fazenda, tem uma burocracia bem grande. Então, é mais assim uma forma bem simples da gente poder oferecer uma ajuda para vocês nesse sentido. Com o conhecimento que a gente tem, a gente quer poder ajudar vocês. Tá ok? Agradeço a todos a oportunidade e conto com vocês. Um abraço. Muito obrigado. Fique à vontade. Fique à vontade. Enquanto eu estiver no posto, eu estou lá disponível para poder ajudá-los. Doutora. A questão da doação extrajudicial. A pessoa faz a declaração no cartório, confirma, por algum motivo teve que retificar e na hora não anotou o número da retificadora. Então. Como que eu faço para conseguir esse número? Então. Porque não tem opção ali. Eu não sei, assim, eu tenho a visão de quem está do lado de cada mesa. Eu não tenho a visão ainda de vocês. Tá? Porque o sistema declaratório, ele não permite assim você brincar. Quando você gera uma declaração e você confirma, ela fica confirmada no sistema e se gerar débito, vai ficar débito no seu nome. Sim, mas aí, como que eu faço para conseguir o número dessa retificadora para que eu não possa ficar retificada? Então, vai gerar dívida para as pessoas. Espera, deixa eu ver se eu... A gente já foi até lá. Você vê no menu, esse daqui é o menu das declarações, tá? Você consultar a declaração, porto terra do decujos. No caso, não é decujos, né? É a doação. Porque aqui para retificar uma declaração precisa ter o número da retificada. Tá? Aí eu ponho o número da retificada e a senha. O problema também é com relação às senhas. É uma coisa também que a gente precisa abordar com detalhes para poder passar para vocês. Esqueci minha senha. É a opção de você recuperar a senha, mas às vezes tem declarações que a pessoa, quem gerou, já não está mais no processo, não é mais, e aí precisa. Então, isso daqui tudo a gente tem que. Eu conheço basicamente daqui para baixo. E quando eu acesso o certificado digital vem com o meu perfil de fazendário. Então, ali me abre uma gama de serviços, de consultas, e acho que vocês, infelizmente, não têm. Aquilo que eu falei, o sistema, ele foi desenvolvido por pessoas da fazenda. Acho que dentro do portal, aqui ó, serviços, deixa eu ver aqui em serviços, sobre, tá vendo? Então, acho que ali você tem, mas é aquela questão, você vai abrir um manual, um PDF, e ele é bem extenso, fica difícil, e eu tenho dificuldades, entendeu? Eu tenho dificuldade de acessar essas ferramentas que o sistema oferece. Tem os manuais certinho, tem lá a Secretaria da Fazenda. Agora eu não sei se vocês têm acesso a essa informação. Nós temos, mas eu não sei se às vezes vocês
clientes, né, vamos dizer assim, contribuintes, têm acesso a uma ferramenta chamada Perguntas Frequentes. Tá? O manual, sim, o manual seria tem. Mas ele é bem extenso, né? Ele é cansativo de você ler. Apesar de ser você colocar um Ctrl F, você pesquisa o texto que você quer, você vai encontrar informação. Mas chega a ser bem. Bom, então agora vamos para as dúvidas. Fernando, boa noite. Estou fazendo um inventário, testamento. E deixou para a filha, que tem mais dois filhos. Mas o testamento deixou para ela. Na hora de declarar a parte dos herdeiros, coloco todos os filhos ou só a beneficiada? Os herdeiros, pelo sistema, são considerados os naturais. Tá? Os naturais. Por exemplo, morreu o pai, então os filhos são os herdeiros. Agora, no caso do testamento, o beneficiário do testamento ele vai entrar como legatário. Entendeu? Ele não vai entrar como herdeiro. No final das contas vai dar o mesmo, tá? Acho que. Só que a participação dele pode ser diferenciada dos herdeiros. Não sei, mas o caso de uma pessoa que foi. Ela é do testamento, né? Testamentário, não sei qual que é o termo correto. Ele vai entrar como legatário. Tá? Ele não vai entrar como herdeiro. O herdeiro é o herdeiro natural. Entendi. Então entra como legatário, né? Legatário. E Tá? no caso, quando vai discriminar os bens, coloquei 100%, não 50%. Ali, quando você coloca os herdeiros e o legatário, ele traz numa única coluna os nomes, tá? E a condição, herdeiro ou legatário. Só que o legatário, ele não pode ser 100% do bem, porque senão ele vai ficar com parte do bem do herdeiro. Tem que ser distribuído proporcional ali, de forma que o total do bem partilhado seja 100%. No caso, só ela não é 100%? Não. Ela não fica com 100% da herança. Ela vai ficar com uma parte. Eu não sei como que vai estar no processo, mas a declaração em si, ela tem que ser. Ela tem que ser partilhada entre os herdeiros e o legatário. Mas mesmo que chama testamento só para ela. Os herdeiros viram mão já para ela. Então, nesse caso, o que acontece? Os herdeiros abriram mão para ela. Beleza. Então, o que vai fazer? Você pode tentar fazer uma declaração do testamento. E eu não sei como é que o sistema vai interpretar essa informação. Você pode colocar 100% para ela e os herdeiros com 0%. É isso que você está falando? Quanto para ela? 100%. Por exemplo, são três. Quem já não deu certo também? Então, é que eu estou falando para você. Então, teria que fazer. Se o sistema não aceitar, a gente não tem como corrigir. Então, você teria que fazer uma declaração, vamos dizer, são 33, 34%, e depois fazer uma declaração de doação da parte dos herdeiros para o legatário. Porque eles têm direito ao percentual. Pode ser que, por causa de ele ficar com um herdeiro e ficar com 0%, o sistema não aceite. Legatário direto com legatário, os herdeiros foi direto 100% só legatário. Se você colocar o herdeiro e depois colocar o legatário, você vai ter que vai ficar 100% legal. Poderia colocar, por exemplo,
o herdeiro ficou, vamos dizer, 3 casas. São 3 herdeiros. Cada um ficou com uma casa e o legatário ficou com uma casa. Então, daqueles herdeiros você só relaciona 2 imóveis. Tá? E para o legatário você põe um imóvel específico. Entendeu? Boa noite. Boa noite. Fernando, só para complementar aqui, por exemplo, tem 4 herdeiros na divisão dos bens, só que um ficou com uma porcentagem maior pelo valor, mas pela natureza dos bens e tal, isso tem valor compatível, real. Como que é feito isso? É essa a complementação dessa pergunta? É valor compatível, como assim? Por exemplo, tem um patrimônio lá de 1 milhão. 500 mil ficou para viúva e tem 4 herdeiros para dividir. Só que são imóveis. E não tem como vender os imóveis e partilhar dinheiro. Aí tem aquela história que torna, né? Isso aí como que fica no IPCMD? Porque tem imóvel que vai custar 50 mil. O outro custa 100, entendeu? Então, o que você relaciona os bens, tá? Relaciona os bens e daí na declaração, tem lá, declaração de bens. Aí bens específicos, é apartamento, casa, carro, cada um lá tem sua codificação específica. Depois você pega a lista dos herdeiros e a cada um você atribui uma porcentagem daquele valor dos bens. Não, ele vai considerar o valor do bem. Não é, vamos dizer, independente se é apartamento, se é casa, se é dinheiro. Tá? Você vai avaliar a casa, vamos dizer, 100 mil, vai ser dividido por 3. Certo? Então vai ficar 33% para cada um, essa casa. Agora, o valor do bem, não é em espécie, né? Fernando, nesse caso, não tem que fazer aquele quadrinho que vai das compensações de quem ficou com ele? Não, esse quadrinho, se eu estou visualizando direito, é no caso da doação judicial em processo de separação. Tá? Esse quadrinho, inclusive, é uma planilha que eu desenvolvi, tá? Baseada nessas informações. Será? Respondi essa pergunta? Não, então, é que assim, é 1 milhão o valor do patrimônio. 500 mil vai para viúva. E 500 mil para 4 herdeiros. Sim. Como é que ficaria? Porque aí são vários imóveis. Um vale 50 mil, o outro vale 200. Como é que ficaria essa divisão? Não, Para fins de emissão do IPCMD, né? Sim. Não de partilha. Então, cada imóvel, ele vai relacionar, ele vai ter, primeiro bem, uma casa, tal. Segundo bem, um apartamento. Terceiro bem, um sítio. Quarto bem, uma chácara, né? Um exemplo. Aí ele vai, cada bem tem a participação de cada herdeiro, para cada bem. O próprio sistema, quando você relaciona o bem, Um vai ficar com bem de 100, outro vai ficar com bem de 50, outro vai ficar com bem de... pode haver essa diferenciação de percentual. Ele está perguntando. Por isso que eu falei da coisa. Justamente. É o total do valor dos bens, tá? Que vai ser considerado. Mas para cada bem, cada um vai ficar para apurar a parte de cada herdeiro. Boa noite, Fernando. Oi. Boa noite, Fernando. Eu fiz uma retificadora e na hora de concluir, não foi possível emitir a GAC por faltar a data da homologação. Tá? A minha dúvida é, se eu não der continuidade, eu corro o risco de, no futuro, aparecer
né? Sim, Em inventário. agora foi confirmado. Você confirmou a declaração. Porém, continua a gerar GARI por contar a data da homologação, Ah. né? Eu não tenho. Então, foi. Não gerou aqui, então não tem feito. Minha dúvida, se eu não der continuidade, se eu não deixei GARI nenhuma, eu corro risco de aparecer alguma despesa na minha frente e não poder pagar? O risco que você vai correr é que quando você emitir essa GARI, ela vai estar atualizada até a data do efetivo de pagamento. Porque, como eu falei lá no começo, lá no início, o imposto ele começa a ser cobrado no caso de obra, de inventário, na data do óbito. Então, o fato gerador do imposto é o óbito. A partir dali já começa a cobrar, a viger o imposto. Se você não informa a data da homologação, tudo bem, vai ficar em aberto até você informar a data. O dia que você informar a data, ele vai atualizar até a data do efetivo de pagamento. Se você informar uma data lá de trás, pode até, só que eu entendo assim, eu não tenho como afirmar isso para você, mas se você informar, por exemplo, hoje é 26 de abril, se você informar uma data de homologação 10 de fevereiro, ele não vai atualizar até 10 de fevereiro, tá? Acredito, tá? Eu não posso te afirmar isso com certeza, porque na pior das hipóteses, ele vai pegar o débito lá na data do óbito e atualizar até a data que você gerar a guia. E seria... Não, então, vai ficar aquela pendência para você poder, o dia que você for pagar, um dia você vai ser cobrado para pagar. O dia que você for pagar, ele vai pegar a atualização. Se você informar a data de hoje, 26 de abril, vai ser um juro. Se você informar a data de 5 de maio, vai ser outro juro. Entendeu? Sim, é sempre dentro de um mesmo processo judicial, seja rolamento, inventário, você pode ter várias declarações. Você não pode ter, vamos dizer, vários óbitos, né? Vários dentro de uma mesma declaração. Então, para cada óbito, a necessidade de gerar uma declaração. Ah, morreu uma pessoa ontem, morreu um marido ontem. Tá? Um processo, tá? 2 horas. Você vai gerar uma declaração do marido ontem, hoje morreu uma mulher. Vai gerar outra declaração para a mulher hoje. Pode ter dentro do mesmo arrolamento ter várias declarações. Sem problema nenhum. Ou inventar o arrolamento. Eu acho que obrigatoriamente o seu está obrigado a fazer a declaração do fiscal. Pelo menos os 2 que eu fiz, depois que eu for acumular, primeiro eu acho que você precisa apresentar. Não tem certeza. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu tenho uma dúvida assim. No inventário, eu fiz a declaração, recolhi as GARIs, tudo direitinho, e um dos bens que foi declarado foi um imóvel, e o valor que eu usei foi o valor venal da época do óbito. Só que o juiz pediu para fazer uma avaliação em imobiliário sobre o valor do imóvel e pediu para retificar. Aí eu fiquei em dúvida com relação a isso, eu fiz corretamente, o que manda a lei, com o valor venal da época do óbito, e agora o juiz manda fazer uma avaliação do imóvel com o valor real. O que eu faço? O que acontece? Qual é o entendimento da favela nesse sentido? O valor venal do imóvel não é necessariamente assim, que quero entender. É o valor considerado, pode ser considerado o de mercado também, entendeu? Pode ser considerado o valor de mercado. Ou, na melhor das hipóteses, eu poderia considerar o valor que está no carnê do IPTU lá de trás, lá da data do óbito.
Você poderia considerar esse dado. Agora, se o juiz mandou, a Fazenda até aceitaria isso, certo? Você pode até... A declaração em si, ela não tem assim uma obrigatoriedade de estar 100% com relação ao inventário. Você pode colocar o valor na declaração, porque a Fazenda não tem acesso ao inventário, nem ao rolamento, não tem acesso aos processos judiciais. Certo? Ela pega, analisa exclusivamente o que está na declaração. Quem vai dar o ok da declaração com relação ao inventário é a Procuradoria. A Procuradoria que vai se manifestar. Não, tem, por exemplo, você jogou lá um valor do imóvel, valor final. Mas no processo o juiz mandou alterar o valor do imóvel para o valor de mercado hoje, atualizado para o valor de hoje. Então, aí você obrigatoriamente teria que retificar sua declaração para o valor que está constando do processo. Tem que fazer a retificação. Se o juiz mandou, vai ter que fazer a retificação. Se o juiz mandou fazer uma avaliação e o juiz pode ter considerado, não, esse bem não vale só isso, vale mais, então pediu uma avaliação, aí você teria que, porque o valor considerado na declaração tem que estar de acordo com o valor considerado no processo. Entendi. Ok, obrigada. Fernando, boa noite. Eu tenho uma dúvida que agora os colegas falando, fiquei com uma dúvida, a questão do seguinte, por exemplo, existe 4 herdeiros, aí eles vão fazer a declaração e fazer a cota ideal para cada um. E depois, se houver uma doação de um para o outro, vão fazer uma declaração de doação desse excesso de herança. Mas se eu colocar a porcentagem, por exemplo, 70% para um ou 30%, eu não estaria pagando 2 vezes esse imposto? Vamos lá. Aquilo que essa colega aí comentou na frente aí, estou vendo você. Ela tentou jogar 100% do valor do bem para uma pessoa. O sistema rejeitou porque o outro herdeiro ficou com 0. Então, acho que ele não aceita, o sistema não aceita essa condição. Eu não posso garantir para você porque eu não tenho como testar essa informação. Para eu chegar nesse ponto, eu tenho que ter todos os dados para poder gerar uma declaração. Então, o que você faz? Você pode gerar uma declaração com valores diferentes, desde que o total da soma entre os herdeiros dê 100%. Não, sim, mas no caso, se eu fizer por exemplo, 70 para um, 10 para um, 30 para um. Se houver um excesso de herança, por exemplo, alguma coisa de doação entre um e o outro dessa herança, eu teria que fazer uma declaração no meio de doação? Aí eu estaria pagando 2 vezes? Não, pera. Excesso de herança. Não teria que ser dividido igual e depois. É porque a cota é ideal, né? Então, se por exemplo, na divisão dos bens, um ficou, aí aquele irmão resolveu, não, eu vou doar a minha parte pro outro irmão que, eu não preciso dessa casa, vou doar a casa para ele, desse bem. Então, você deveria fazer uma declaração de doação. Não existe essa condição de excesso de herança, por exemplo, 110%, 101%. Então, o ideal seria fazer uma cota ideal para todo mundo, no porcentagem de 25, 25, Certo, pode ser. E depois faz a declaração de doação. E não 70, 10, 30 desse primeiro momento. 70, 10, 30 daria 110%, né? Aí extrapolar o limite de 100%. Ele não aceita. Mas nesse sentido, divisão. 10, 10, 20. Tá. Ele não aceita 90%. O sistema de PTCMD ele comporta até 3 casas decimais. Então ele não aceita 99,99%. Tem que estar 100%. Então tem que ser 100% na contagem de divisão, nem que seja 3,333. Isso, 3,334. Aí o terceiro fica com 3,334. Mas então, nesse sentido, para a gente, para fazer a declaração e depois, se tiver um excesso, por exemplo, porque vai ser a cota total, né? A gente vai declarar todos os bens sobre aqueles bens que a gente vai recolher imposto, na porcentagem para herdeiro. Depois, se um ficar com mais, uma casa a mais, vai ter que
de um para o outro. Então, o ideal seria colocar a cota ideal e depois fazer a declaração de doação e não 70, 30 e 20 dentro desse primeiro detalhe. Né? Sim, você pode a rigor, vamos dizer assim, a princípio seria 100 mil dividido por 5, 20% para cada um. Ou 100 mil dividido por 4, 25% para cada um. Mas não pagaria duas vezes, né? Se ficasse 70, 30 e depois teria Não, bem. veja bem, o imposto ele tem dois fatos geradores, o óbito e a doação. A partir do momento que morreu um, já gerou a obrigação do imposto. A partir do momento que você doou um bem para alguém, gerou também a obrigação do imposto. Entendi. Entendeu? Sim. Isso é mais um fato gerador do mesmo contexto, né? Acho que não pode ser considerado. Transmissão causa morte e situação. Vou fazer uma pergunta agora com relação à homologação automática. Queria que você falasse um pouco e aproveitasse o gancho, como a gente atende assistência judiciária aqui também, né, a Ludmila também, e para falar um pouquinho sobre a isenção, né, que é até 2.500 o FESP, e o tempo agora com essa homologação automática, como fica essa parte da isenção? Tempo, né? Então, a homologação automática, como eu falei, ela é assim, está mais direcionada para as declarações mais simples, vamos dizer, um inventário e bem mais prático, fácil de preencher, e valores talvez, eu não sei qual o critério que os idealizadores criaram para a gente não ter acesso à informação, para que o sistema homologue automaticamente uma declaração. Tá? No caso, antigamente tinha assim, a declaração, você preenchia a relação de bens. Você tinha lá bens isentos e bens tributados. O contribuinte tinha que saber qual que era um bem isento, se aquele bem era isento ou não, e se ele era tributado ou não. Hoje, esse sistema está melhorado, só tem uma guia lá para você preencher, que é a guia de bens. E conforme o bem que você informar, o próprio sistema já vai dizer se aquele bem ele vai estar na condição de isento. Quando você preenche todos os campos, aí tem um botãozinho lá embaixo chamado checar isenções. Então, você clica naquele botão, o próprio sistema já vai fazer a análise se aquele bem é considerado isento ou ele é tributado. Se ele for isento, ele vai cair na questão de bens isentos. E isso considerando valores ou considerando a condição do herdeiro, tá? São condicionantes. Tá? Valor e a condição do herdeiro, não é só valor. E o valor é assim, baseado na UFESP da data no caso inventário, da data do óbito. Certo? Então, é tudo baseado na data do óbito. Então, a isenção vai ficar condicionada ao valor do bem e à situação do herdeiro, que foi informada na declaração. Então, tem detalhes ali bem significativos para preencher a declaração para cair nessa condição de isenção, mesmo o bem sendo o valor ínfimo, né? Abaixo de 2.500 do FESP. Alô? Então, o senhor, quando falou sobre a autorização judicial para, no caso, ser dispensado do pagamento de juros e multa, né, o senhor disse que a praxe é que o juiz não dispense, né? Ou se dispense, né, se ele for um prazo pequeno para eventual pagamento, que na verdade acaba tornando inviável, né? Mas, no caso, eu fiquei assim, por curiosidade mesmo, esse 1% que o juiz autoriza, assim, para a gente saber na prática, né, para utilizar isso, quais casos que são?
André Bom, Moreira. não tenho. A pessoa está fora, a gente conseguiu. Tinha 2 pessoas fora do Brasil, eram 23 herdeiros, pessoas em locais totalmente diversos daqui de vinda, e nós entramos com tudo isso, e todos eram sobrinhos, porque todos os irmãos da moça. Aí nós pedimos, o juiz deu para mim, igual tem no processo cultural. Então, o que a Fazenda considera nesse sentido? Se a pessoa informar, houve lá, a própria pessoa informa, houve autorização judicial para pagamento com dispensa de juros e multas após 180 dias, aí a pessoa põe sim, tem 2 opções, sim ou não? Sim, ela marca sim e confirma a declaração, a emissão da GARI. Aí o que a Fazenda vai fazer? Ela vai querer que você apresente, se você não apresentou na declaração do TCMD, que você apresente essa autorização do juiz para que, muitos casos, quando você entra lá na opção, aparece lá, como é que é o termo? Prorrogação de prazo, qualquer coisa assim que está lá, quando você acessa a declaração, tem lá, declaração, demonstrativo de cálculo, geraria, aí qualquer coisa relacionada à prorrogação de prazo. Não sai a homologação. Então a Fazenda vai exigir que você apresente esse documento que o juiz autorizou. Por isso que eu falei, não é feito só porque eu informei ali, o sistema já vai limitar, já vai dispensar de juros e multas. Não. A Fazenda vai ter que analisar essa questão, se foi dispensado realmente juro e multa, para depois poder recalcular o valor do imposto. O que a gente tem observado na prática lá já peguei casos que têm essa autorização. Autoriza, o juiz autorizou a dispensa de juros e multas. Porém, dá 30 dias de prazo para a pessoa recolher, a partir da decisão dele. Como a pessoa tem que submeter essa decisão do juiz para a Fazenda homologar o novo cálculo, vai passar dos 30 dias, entendeu? Não há tempo hábil para ser feito dessa forma, ainda que seja eletrônico. Assim, é bonito, mas na prática, quando chegar a decisão da Fazenda, para a pessoa poder recolher, já passaram esses 30 dias. E aí? Eu não tenho conhecimento de recurso nesse sentido. Não tenho conhecimento. Poderia tentar. Tudo você pode solicitar, mas se vai caber. Então, a TARI, você pode emitir. Eu fui lá, confirmei a declaração hoje. Você vai lá e já gera a TARI hoje. Então, a data da homologação, para você, já pode, aqui eu falei, você já pode informar a data que você quiser. Porque se você for jogar lá para frente, você vai pagar juros e multa. O juros e multa vai ser. Só Fernando. O pessoal está perguntando o seguinte: se você vai disponibilizar os slides aí da noite, né? E o endereço do YouTube, que tem que. Eu também procurei, né? Não encontrou, eu também não encontrei. Não? Como é que está o nome do canal? O nome do canal. Acho que aqui eu acho que eu mudei, tá? Acho que está Fernando Freire e TCMD. Então. Porque eu tenho outro canal também no YouTube, meio particular, então aí eu criei um irmãozinho. Não achou? E aí, por último, o pessoal está perguntando se vai ter um contato do palestrante. Certeza. Depois da palestra. Certeza, vou ter contato, sim. Pode passar? Depois você vai fornecer, então não tem os slides, está no final? O meu contato é que eu não tenho, mas eu posso passar para vocês. Se alguém quiser gravar aí até, fica gravado no celular.
Eu posso passar o meu celular para vocês. É o 12, se alguém quiser anotar, 12 982 80 3815. 12 982 80 3815. Só não pode ligar com o Braga. Fernando Freire. Fernando Freire. Fernando César Freire. Ó, eu queria agradecer demais a sua presença e eu queria chamar aqui o nosso presidente da Câmara, que está prestigiando hoje o nosso evento aqui, o vereador Norberto Moraes. Uma salva de palmas para ele, por favor. Para que ele entregue essa singela homenagem ao nosso. Dá uma boa noite para todo mundo. Boa noite, doutora Eva, boa noite, quanto tempo. Boa noite a todos, obrigado ao doutor Aziz, ele lá fazendo uma visita para nós na data de hoje, nos convidou para estar aqui prestigiando essa brilhante palestra informativa, orientativa. E mais uma vez, doutor, obrigado aí pela oportunidade. Nós nos colocamos à disposição de todos lá na Câmara Municipal. A casa está aberta a todos vocês e meu muito obrigado. Boa noite.